e aí a regulação vai continuar a mesma, como se o revólver fosse a mesma coisa que uma bomba nuclear. Então, eu fico assim, muito impactado com a inconsistência dos argumentos relativos à chamada liberdade de expressão. Porque, na verdade, o debate é sobre liberdade, mas quem defende uma regulação maior é que está defendendo a liberdade. É o contrário, porque está se opondo a uma escravização. E o argumento é tão falso que vamos imaginar o André, com essa sua simpatia, que eu presumo que ele tem a sorte, joga na Mega Sena e ganha. Ou então a Piauí aumenta o salário dele, muito, e ele compra um Boeing, né, e põe o Boeing aqui do aeroporto de Brasília e resolve transportar passageiros. Ele pode fazer isso? Não. Ele tem que cumprir uma regulação. Ele tem que ir na ANAC, tem que montar uma companhia e assim sucessivamente. Alguém vai dizer que o direito de ir e vir dele está sendo tolhido? Não, a liberdade de ir e vir dele está sendo tolhida. Aqui há pessoas, com certeza, geniais. E uma pessoa que inventa um medicamento, mistura 2 chás, chá de cidreira com camomila, e inventa um medicamento novo. É possível sair vendendo isso amanhã na esquina? Não, é preciso ir na Anvisa. Então, tudo na vida, a Piauí tem regulação, vocês têm regulação, o casamento tem regulação, a relação pais e filhos tem regulação. Eu acho muito curioso esse argumento da intimidade. Eu digo, minha gente, nada é mais íntimo do que a relação amorosa. Ela tem regulação. Então, exatamente porque essa suposta imunidade à regulação, à jurisdição, de onde ela viria? Da origem divina? Certamente que não. Só se fosse o oposto da origem. Vamos para 8 de janeiro, não? Vamos para 8 de janeiro. Vamos para 8 de janeiro, ministro. Esse julgamento de 8 de janeiro acaba... Qual é a perspectiva? Eu acho que o 8 de janeiro ainda vai nos assombrar por algumas décadas, eu acho. Mas eu digo julgamento no Supremo. Há vários núcleos, eu acho que, pelo que eu vejo, né, porque eu só acompanho, o relator é o ministro Alexandre, eu não sei exatamente o que ele está pensando, quem define é ele, o presidente da turma, mas certamente, assim, pelo que eu vejo, não todos os núcleos, mas algum dos núcleos, o julgamento começa esse ano. Agora, se termina esse ano, também aí tem o imponderável, né? Porque pode haver pedido de vista, pode haver diligências, enfim. Mas, pelo que eu vejo, acho que são 4 núcleos ou 5, não lembro mais, o que é possível cravar que os julgamentos de mérito, né, começam esse ano. Agora, se vão terminar, realmente eu não sei. E, ministro, o senhor viu da sua janela... E eu falo, desculpe, Angélica, eu falo décadas, por quê? Porque tem um sem número de ações, né? Essas apenas são as ações mais visíveis, né? E tem outras tantas que vão da IMRG, ações de reparação de danos. Basta lembrar que nós ainda estamos para colocar na pauta a revisão da lei de anistia de 79. Mas é assim, o judiciário ele sempre está atrás dos fatos. Ainda bem, né? Porque andar na frente é papel da política. E a revisão da anistia de 79? O fato dela permanecer como ela permanece até hoje e favorece o esquecimento, não favoreceu o 8 de janeiro? Eu até falei disso na turma, quando eu lembrei, no julgamento da turma, do recebimento da denúncia do último núcleo, quando eu falei do Manifesto dos Coronéis de 1954, puxado pelo então coronel Goberido Couto e Silva. E ali, eu vou repetir aqui tranquilamente coisas que eu já disse publicamente, eu disse, olha, quando você quebra a hierarquia e a disciplina, que estão lá no famoso 142 da Constituição, tão falado e pouco compreendido, quando você quebra a hierarquia e a disciplina nas Forças Armadas, você favorece esses propósitos de ruptura. Aí eu citei o Manifesto dos Coronéis de 1954 como o nascedouro do processo que levou ao golpe de 64. O fato é que, desde o positivismo militarista do final do século XIX,
essa visão meio de redenção nacional permanece como fio condutor da formação dos estamentos militares no Brasil, que resulta depois na doutrina da segurança nacional, que ainda está por aí. Se você olha os fatos, você vai ver a ideia do inimigo interno, né? que é uma ideia anômala em se tratando de Forças Armadas, uma vez que elas não têm, em nenhum país democrático do mundo, a vocação de combater supostos inimigos internos. Então, isso permanece, e aí sim, André, no momento em que essa ideologia, mais do que secular, resulta em tragédias nacionais e não há uma resposta organizada, institucional, a tempo e modo, que desestimule, que é a chamada função preventiva do direito penal, é claro que isso alimenta a ideia de que a história é assim mesmo e ela deve se repetir indefinidamente. De novo, uma alusão que nada tem a ver, mas o Walter Moreira Salles, o Marcelo Rubens Paiva, né, com o livro, e a Fernanda Torres e todos os outros, foram largamente citados na minha decisão, propondo a repercussão geral, exatamente porque, falei, texto com texto. Em nível textual, o debate estava encerrado, porque o Supremo julgou várias vezes que a anistia tinha sido um pacto para pacificar o Brasil, o que permite um novo debate sobre o texto da Lei de 79. 2 fatores contextuais, um é esse. Qual o fator? Vamos chamar assim, o 8 de janeiro e tudo que se associa a isso, mostra que a ideia de pacificação, se é que ela foi verdadeira um dia, não existe, objetivamente. E a outra moldura, o outro elemento contextual foi exatamente a arte, né? A arte, o livro, o cinema permitiram que se abrisse um contexto em que o texto pode ser eventualmente novamente interpretado. Quando? Aí eu te confesso assim, é tanta coisa que eu ainda não pude falar com Barroso para ver se ele quer pôr na presidência dele ou se ele quer... Porque a presidência do Barroso está acabando, né? Tem o mês de junho, que ele pautou a internet, né? Que é um debate ultra complexo, e depois agosto, setembro, né? Então eu realmente não sei se ele vai querer pautar, mas está pronto para julgar, e há também processos com Alexandre também. Acho que é Alexandre de Moraes, eu acho. Ministro, quando o senhor estava no Ministério da Justiça, o senhor viu ali da sua janela o calor dos atos golpistas. Agora o senhor está no Supremo, participando desse julgamento. Por tudo que o senhor viu, o quão profunda a infiltração do terrorismo de direita o senhor acha que é nas Forças Armadas e nas polícias hoje no Brasil? A culpa é toda da Lorena, porque ela chegou primeiro do que eu. Porque há uma mitificação segundo o qual eu estava lá desde de manhã escondido, e eu coordenei 4.000 infiltrados que conseguiram... aí eu não consegui nem identificar, eu confesso que eu sou fraco nessa área, mas eu não sei qual super-herói que teria esse poder, né? Deve ser muito forte, porque para manipular 4.000 pessoas e dizer, vão lá, quebrem tudo. E isso é repetido a sério. Isso é repetido a sério. Até hoje nas minhas redes sociais. Os infiltrados, as imagens, coisas desse tipo. E a culpa é toda da Lorena, porque ela chegou lá, me ligou e disse, olha, eles estão quebrando os cordões de isolamento, né, que tinham sido montados e tal, e eu fui lá e realmente vi, quando chego, vejo, e todo mundo conhece mais ou menos os fatos, né? Embora haja partes que eu estou guardando para o meu livro de memórias, que só pode ser publicado daqui a uns 20 anos. Porque é o tempo que eu acho que eu vou poder morar numa duna nos Lençóis Maranhenses, e ninguém me acha lá. São 155.000 hectares de areia, duvido se alguém me acha. Então, só daqui a uns 20 anos, alguns detalhes que eu posso contar, poderei contar. Mas, de um modo geral, naquele momento era dominante essa ideia, né? Não só em setores armados, mas também em setores
sociais, essa ideia de que não sobe a rampa, e a eleição foi fraudada, como é o nome do negócio? Código-fonte, a sala escura do TSE, coisas desse tipo. Havia muita... Até a gente evita lá no Supremo falar código-fonte, de cuidado, porque eles vão entender, olha o código-fonte, a sala escura. Então, isso, de fato, era dominante, eu diria, né? Embora não fosse unanimidade. Tanto é que nós estamos aqui. Se tivesse sido, a revista Piauí provavelmente não estaria sendo editada no Brasil. Porque vocês sabem que ela é uma revista comunista, né? Assim como o Banco Itaú, a Globo, o Biden, né? Todo mundo, vocês sabem que são todos comunistas. Então, vocês não estariam aqui, nem eu. Hoje, eu diria que é residual. É residual porque quando... como é que eu posso dizer? Esse é o subproduto do extremismo. O extremismo, quando ele se mostra, ele se isola. Quando ele se mostra com toda a sua face, né? Ele se isola. É como se fosse um monstrinho que estava disfarçado com uma máscarazinha simpática, aí chega no 8 de janeiro e tira a máscara. Aí o pessoal diz, olha, o monstro é feio mesmo. Então, eu acho que isso é residual, eu diria, hoje. Ministro, PL da devastação ambiental vai ser contestado no Supremo? Tão certo quanto o fato do glorioso Botafogo ser campeão da Libertadores. Eu digo da Libertadores passada, né? A futura eu já não me comprometo. Entendi. Agora ficou claro. Porque é um sistema objetivamente tricameral, né? Como o Gilmar Mendes diz, né? Câmara, Senado, Supremo. Mesmo o governo atual... E veja, é uma constatação, eu nem digo que está certo ou errado. O governo atual até que tenta evitar batalhas no Supremo. Vide essa história do IOF, né? Que, assim, juridicamente, ela poderia ir para o Supremo. Poderia. Mas, aparentemente, o governo não vai levar. E vocês teriam que chamar o Haddad de volta para perguntar para ele por quê, sim ou não. Não me compete responder a isso. Mas, de um modo geral, essas decisões mais graves, elas acabam chegando pela via de um partido político. Eu sou relator de ações ambientais que eu herdei também, sobre a Amazônia Pantanal, fazendo um esforço grande para tentar desatar o nó do Código Florestal, que é o Cadastro Ambiental Rural. Tem 13 anos, já há 13 anos o Código. Sem Cadastro Ambiental Rural, é muito difícil o sistema de responsabilização. Regularização fundiária séria. E é difícil também regularização ambiental, porque sem CAR não tem PRA, não tem Programa de Regularização Ambiental. Então, eu estou focado nisso, Plano Emergencial de Combate a Incêndio, e eu tenho uma ação ambiental nova só sobre o estado de São Paulo, sobre questões ambientais em São Paulo. Então, por isso tudo, certamente vai chegar lá, porque de uma certa maneira já está, né? Já está. Ministro, eu queria pegar a sua opinião sobre segurança pública. Quando o senhor estava lá no Ministério da Justiça, o senhor estava trabalhando num plano nacional, era muito cobrado sobre isso, cadê ele, não fez ainda. Até onde eu lembro, o senhor tentava explicar que, em alguns casos, ia tentar mudar as leis por dentro, enfim, né? Hoje, em que o senhor acha que andou de lá para cá um plano de enfrentamento nacional? Eu tenho uma posição quase isolada em relação a esse tema. Talvez eu e Raul Jungmann defendemos essa posição. A minha posição sempre foi o contrário disso. O contrário dessa cobrança, a meu ver, superficial, de que falta um plano. Não, o Brasil tem um plano. Eu dizia isso o tempo todo nas minhas entrevistas. A Lorena deve ter visto umas 50 vezes. Eu dizia, minha gente, o desafio é de implementação do plano. O plano está aprovado e o plano é bom. O plano foi aprovado com as leis do tempo do Temer, que o Jungmann era o ministro, que é a Lei 13.675, 2018, que é a lei do SUSP,
do Sistema Único de Segurança Pública, a lei do Fundo Nacional de Segurança Pública. Lá existe um plano com todas as metas, diretrizes, e eu sempre me opus a essa ideia, que às vezes vem de consultorias, enfim, de tem que fazer um plano novo. Eu digo, mais um livro. Então, a nossa linha ali era de implementação, porque a lei prevê, para te dar 3 exemplos. O primeiro, o sistema de informações sobre criminalidade. Vocês sabem que, historicamente, isso era feito por uma entidade da sociedade civil. Nós consolidamos o Cinesp. O Cinesp ficou pronto, confiável, publicado, alimentado todos os dias, com um glossário, com tudo. Todo o sistema de registro de armas, nós revimos, todo ele. Não sei se fizeram depois, porque eu não acompanho, realmente. Não é porque eu não queira acompanhar, porque não me cabe. Eu sou muito cuidadoso e muito cioso da roupa que eu visto em cada momento. Hoje eu tenho uma capinha, uma toga, eu visto, eu não fico opinando, palpitando sobre aquilo que não me cabe. Então, eu não sei em como ficou, mas nós redesenhamos todo o sistema de controle de armas do Brasil, todo ele. Isso está na lei do SUSP. Nós fizemos todo o sistema de formação de policiais no Brasil, todo ele. Milhares, pós-graduação, curso, etc. Acho que está funcionando, não sei. Todos os estados brasileiros aderiram, salvo um. Todos, salvo um. O estado de São Paulo. Todos os demais aderiram. E, finalmente, eu poderia falar horas aqui, mas, finalmente, o Plano Nacional prevê um programa de enfrentamento ao crime organizado. Houve 8 de janeiro, assim, lembrando sequencialmente, o 8 de janeiro, crise Yanomami, ataque às escolas. No meio disso, certo? Para mim, pessoalmente, o mais difícil, para mim, Flávio Dino, o ataque às escolas, de longe, aquilo era de chorar, pelo que eu vi, muito associado a esse mundo da internet. Tem uma fala minha que ela é recortada, e está aí na internet, eu dizendo para uma dessas plataformas, vocês vão ter que fazer. Olha aí, ditadura. Vocês sabem o que era? Era um videozinho de apologia, usando Columbine, né? Suzano, mas tinha imagens que eu acho que eram de Columbine. Imagens eram de Columbine, o perfil que tuitava era o nome do perfil do homicida de Suzano. E a plataforma disse que isto era liberdade de expressão. Um pai de 4 filhos, isso rasga a alma por dentro, né? Liberdade de expressão. Eu digo, onde? Os termos de uso. E aí vem a minha fala, que é recortada, porque essas partes anteriores não são vistas, né? E aí, obviamente, fala o pai, fala o brasileiro, fala o cidadão e fala o ministro da Justiça. Vocês vão ter que tirar. E não era um perfil só, eu esqueci o nome do homem, como era? Tauti. Se duvidar, então hoje ainda tem na internet esses negócios. E o que a gente via em outras plataformas. Então, ali foi o momento mais agudo. Agora, no meio disso tudo, eu diria assim, as 3 coisas, né? Para mim, Amazônia, Yanomami, Roraima, 8 de janeiro, que, paradoxalmente, é o mais, assim, complexo, mas não foi o mais difícil, assim, para mim. Porque, como eu li tudo sobre 64, então era só pegar e aplicar. Era pega aqui e aplica aqui. Agora vão fazer isso, eu vou fazer aquilo. Era quase que um decalque do que aconteceu de 64. Tinha tudo. Eu não tive manual para a pandemia como governador, e não tive manual para ataque às escolas. Aquilo ali era um negócio... Mas no meio disso, Angélica, a gente fez um esforço de ouvir 80 profissionais de segurança pública, delegados. Aquele promotor de São Paulo que é especializado em PCC, acho que aqui, alguma coisa assim.
Lingogoquia, foi lá no Ministério, delegados do país todo, Polícia Civil, PM, etc., no meio disto. Bom, fizemos o programa de combate ao crime organizado, ouvindo o país todo, delegados. Um belo dia a gente faz uma coletiva para lançar. Aí o que foi que disseram? É um improviso. Houve um jornal que abriu um editorial, que hoje eu acho engraçado, chamado Sopa de Letrinhas. Houve especialistas, alguns sérios, outros entre aspas, que disseram que aquilo ali era um Ctrl-C, Ctrl-V, e simplesmente jogaram no lixo. Assim, na prática, né? Não estou me referindo à atual equipe. E aí todo um acúmulo que havia lá correto acabou sendo perdido. Por que eu falo desse perdido? Assim, acúmulo de meses de trabalho, até de anos, eu diria. Por que eu refiro isto? Para dizer para vocês que um dos erros da temática da segurança é essa ideia errada de que falta plano. Não falta, falta implementação, pura e simplesmente. Fazer acontecer. Peguem a estatística do Fundo Nacional de Segurança Pública, que é pequenininho, e vejam a execução, não do governo federal, vejam nos estados. Aí vocês vão concordar comigo, que o problema é de implementação. Por isso que eu tinha assim... Por isso que eu sofria muito quando eu li aquilo. Falta um plano, não tem plano. Gente, tem plano em profusão. Eu acho até que podia assim, descartar metade, que acho que melhorava. Todo ministro sofre, né? O Haddad disse aqui que ele sofria muito também, mas que tinha uns momentos de alegria. Eu sofria também. Mas o Haddad, certa vez, ele disse assim, Flávio, tu anuncia tanta coisa, esse teu Fundo Nacional de Segurança Pública é quanto? Aí eu disse 2 bi. Aí eu disse 2 bi. Aí ele disse, 2 bi. Mas eu disse 1 bi é dos estados, 1 bi é do MJ. Aí ele disse, é muito dinheiro, né? Aí eu virei e eu disse, Haddad, é 1 bi por ano. Ah, tá, eu achei que era por mês. Então, por que eu falo isso? É porque o Haddad é um ministro rico, né? Eu era pobre. Eu sofria. Voltou? Uma pergunta aqui. Esse colegiado do STF, ele tem sido muito criticado por conta de relação de ministros com o setor privado, vai para evento, tem a empresa não sei o quê. Como integrante do colegiado, o que o senhor acha que dá para ser dito para o cidadão brasileiro mesmo, que é exposto a esse tipo de informação? Acho que a crítica, em geral, é válida, mas eu acho que ela tem que ser filtrada melhor. Por exemplo, a Piauí é uma empresa. Eu estou aqui no evento de uma empresa, que, inclusive, é julgada por mim. E eu vou me declarar suspeito, porque eu estou aqui no evento da Piauí, ou da Folha, ou sei lá, do Estadão. Então, qual é a nuance? Não é o fato de você ir em evento de empresa, ou encontrar com empresários, ou encontrar com sindicalistas, ou com bispos da Igreja Católica, ou com pastores. É um debate difícil, porque a tradição que a gente colocou na nossa cabeça é um modelo realmente de um juiz de Suprema Corte mais distante, muito mais distante. Isso que está acontecendo aqui, provavelmente, não aconteceria na imensa maioria dos países do mundo. Mas eu, particularmente, acho importante, por quê? Por conta da quadra histórica que nós estamos, em que nós dialogarmos é imprescindível para falar coisas que a gente não pode falar no dia a dia. Eu brinquei há pouco sobre convocações na Câmara, no Senado, etc. Eu disse numa vez, numa reunião em que havia políticos, eu já era ministro supremo, eu disse, gente, além de tudo, o que vocês fazem é covardia. É deslealdade. Por quê? Porque a gente não pode se defender. Eu não posso, quando eu era ministro da Justiça, eu não gostava de alguma coisa, eu chamava uma coletiva no dia seguinte e dizia, isso não é assim, isso é assim.
Hoje eu posso fazer isso? Não, não posso. Eu estou aqui num evento, né? Evento, conversando com vocês. Então, o Brasil tem nuances em relação a um sistema mais tradicional. Então, eu não vejo como um mal em si. Eu participo de muitos eventos, converso com muita gente, políticos de todos os espectros partidários, todos os espectros partidários. Eu não sou Hebe Camargo, mas meu sofá é bastante frequentado, de gente da direita à esquerda, e a pessoa vai lá, quando ela me conta um crime, eu digo, irmão, querido, deixa eu dizer para vocês, eu sou juiz. Se você me contou um crime, eu vou agir. Certo? Fique claro que eu não sou político. Se você me contou um fato criminoso, no dia seguinte eu vou tomar uma providência, ponto. Eu aviso logo. Aí a pessoa diz, não, eu vim aqui para isso mesmo. Eu digo, bom, então nós estamos em bons termos. Por quê? Porque eu não vou ouvir uma história assim, ilegal e não fazer nada. Então, ouço empresários, ouço bancos. Então, participar de eventos, para mim, em si, não é um problema. Agora, eu não tenho relações, digamos, próximas em demasia, eu diria. Acho que a questão, portanto, não é a existência, é o grau, né? Eu me orgulho de ser visto como uma pessoa meio esquisita. Ministro, nosso tempo está acabando. Queria lhe perguntar se o senhor gostaria de falar sobre alguma coisa que nós não perguntamos. André, acho que foi bastante boa a pauta, né? Se alguém tiver alguma pergunta, eu também posso responder. Se não tiver 3 perguntas, eu respondo brevemente, se vocês quiserem. Posso fazer a pergunta obrigatória, que pode, é, Angélica. com essa ausência de quadros progressistas, é a pergunta que eu acho que o senhor vai responder até o resto dos tempos. O senhor pensa em voltar para a política partidária? Hoje, quando você vai lá no meu gabinete no Supremo, a vista é o Lago Paranoá, a Terceira Ponte, o Cerradão, enfim. Aquela é minha vista. É o que eu estou vendo. Então, eu estou lá para ficar 19 anos. Basicamente, assim, minha programação, digamos, psicológica, eu diria, é essa. Ficar 19 anos e estou bem. Estou bem, gosto do que eu faço. Não é um fardo. Não programei, mas vamos que vamos, tá bom, né? Então, eu realmente, assim, pensa, planeja, nem penso, nem planejo, nem cogito. Agora, em 5 anos eu posso me aposentar, né? Sou jovem. É isso? Mas não penso em me aposentar. Eu penso de ficar até os 75. Pode. Ali, ó. Mariana, gostaria de fazer uma pergunta? Eu acho que a sanção mais aguda que a gente sofre é a sanção cotidiana da violência física, psicológica, simbólica sobre nós e nossas famílias. Que é muito maior do que qualquer um possa imaginar. É uma violência, assim, enorme, gigantesca. Eu tenho 2 filhos pequenos. Eu falei que eu tenho 4, 2 são pequenos. Eles já assistiram eu ser xingado de todos os palavrões que Deus, quer dizer, Deus não, o diabo botou na terra. Um deles tem 9 aninhos. Então, ele criou uma programação que ele resiste com uma tranquilidade. Porque a primeira agressão que ele presenciou, eu era governador,
Ele tinha 3 aninhos. Ele estava no meu colo. E o cidadão berrando contra mim e filmando um bebê de 3 anos no meu braço, no aeroporto. Então, acho que essa é a sanção que mais incomoda. E todo mundo teria uma história para contar. Eu tenho 10 para contar. Algumas bem recentes, outras... Mas, sobretudo, nos últimos anos. Eu fui deputado federal, alguns acompanharam isso, Basília e outros, há 20 anos atrás, e não existia isso. Realmente não existia. Então, eu acho que essa é a sanção principal. As outras, realmente, não são objeto de preocupação e ninguém vai deixar de julgar o que tiver que julgar por conta dessas supostas ameaças, venham de onde vierem. Realmente, eu não vejo ninguém preocupado com isso a sério, né? Aqui está uma maranhense querida, a Micaela, e o pai dela foi um grande jornalista chamado Neiva Moreira, foi deputado federal antes da ditadura e depois da ditadura, fundador de um veículo chamado Cadernos do Terceiro Mundo, que os mais antigos vão lembrar. E o pai dela nasceu em Nova York. É a prova que a cidade existe. Então, nós sempre teremos Nova York, como no filme. Carolina também, né? Porque há pessoas que acham que eu inventei. Não, está aqui, ela é a prova, a cidade existe. E perto tem Carolina, do outro lado do Rio, Filadélfia. Então, Filadélfia fica em Tocantins. Sempre teremos Nova York. Sempre teremos Nova York. É o final do Casablanca, final do Casablanca. Sempre teremos Paris. Não, veja, eu não sou responsável, eles que coordenam. Eu não sei. Claro, claro. Sem dúvida, o peso da internet, que vai ser cada vez maior e isso vai gerar muita dúvida, eu acho muita angústia. Eleição, aqui os mais antigos vão lembrar, eleição de prefeito em 85, eleição de 86 para constituinte, eleição presidencial de 89, eram, sobretudo, momentos de esperança, de energia, de vigor patriótico, cívico. Eu gosto muito de campanha de eleição. Nunca para mim foi um estorvo. Tem que fazer. Eu fazia gostando. Quem tiver dúvida, bota aí na internet e vê que eu fazia até o que eu não sabia. Dançar, por exemplo, cantar e por aí vai. Porque eu realmente achava divertido. Então, eu sempre gostei da energia da democracia. O que eu vejo, Basília, é que as eleições vão virando cada vez mais momentos de angústia, né? Que é o oposto do civismo humanista florentino do século XIV, que originou as revoluções do liberalismo, né? Então, é o oposto. Acho que o obstáculo é desesperança, angústia, alimentado pela internet. Imagina que você não sabe e eu não sei o que é verdade e o que é mentira, de um vídeo, de uma postagem. Então, é realmente muito difícil. Muito difícil. Separar o joio do trigo cada vez é mais difícil. Eu mesmo parei de ver essas coisas. Desde que eu vi uma propaganda, eu vendendo um computador, e eu dizia assim, este é o segredo da minha memória, e eu apontava o computador, que obviamente não era eu, né? Desde esse dia eu passei a desconfiar de tudo, né? Então, acho que esse é o desafio. Eu espero que o computador tenha sido um sucesso de vendas, né? Pelo menos. Tá bom, então, gente. Ministro, muito obrigado pela sua presença. E a vocês, muito obrigado. Foi um prazer. Obrigado, pessoal. Pessoal, eu vou levar esse pinguim. Eu estou avisando para não ser crime, viu? Eu vou levar, porque aí não é crime. Só se eu levasse... tá bom. Viva o glorioso, 30 de novembro. É isso.